Crimes acontecidos em várias partes do mundo. Esta é a base narrativa do romance de estreia de Leida Reis, nossa entrevistada de hoje. A escritora molda a anatomia dos crimes e discorre sobre sua inutilidade. E este é o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, dois romances instigantes. A gente conversa sobre Migração dos Cisnes, de Ricardo Daut, e Retornar com os Pássaros, de Pedro Maciel. O Leituras começa agora, conversando com Leida Reis. Leida, A Invenção do Crime é seu romance de estreia, né? É, de certa forma, uma estreia meio audaciosa, né? Pelos temas que o romance se propõe e pela própria construção do romance, né? Quer dizer, a forma como ele foi urdido, né? Maquinado e tal. Quer dizer, vamos começar por aí. Como é que começa a história desse livro mesmo, né? Quer dizer, como é que começa esse romance? Começa com meu interesse pela filosofia da desconstrução, do Jacques Derrida, né? Eu não sou filósofa, não estudo filosofia, mas tenho curiosidade pela filosofia e fiz algumas leituras, né, da desconstrução. Aí, a partir daí, eu estava, né, com interesse de construir um romance e achei interessante e construir esse personagem que é o herói, né, que aparece em várias histórias, né, de invenção do crime, e que ele carrega essa questão da desconstrução, né? Ele comete um crime que não é o crime de matar, né, de tirar a vida, e sim de desconstruir a pessoa, que talvez seja um crime até pior, né, porque ele mantém a pessoa viva, no entanto ele tira todas as referências, todos os conhecimentos, e, né, todo o chão que a vítima dele tinha anteriormente, né? Então começou desse interesse de fazer alguma coisa em cima da desconstrução. É o supremo exílio que se tinha na cultura grega, né? Ele ficava exilado dentro da própria casa, né? E ninguém falava com ele, um ostracismo velado, né? A ideia. Agora, há uma coisa que me chama a atenção, é porque o livro ele tem todos os requisitos do que se tem trabalhado hoje na ficção brasileira moderna, né? A questão da violência, ela está presente, o certo suspense, a questão da globalização, né? Quer dizer, o herói transita por vários países, você tem a questão da urbanidade, é muito urbano, é um romance urbano, né? Quer dizer, o romance também ele foi pensado dentro dessa estrutura do novo romance brasileiro. Sim, sem estudo, né? Eu também não sou estudiosa de literatura, eu leio várias coisas, né? Eu gosto muito de romance policial, né? O Rubem Fonseca, que está até citado aí, é uma das minhas preferências, mas também leio vários autores novos, portugueses, J.M. Coetzee é um dos meus preferidos. E a questão da urbanidade, sim, eu tenho preferência pela urbanidade, e como sou jornalista e há 5 anos trabalho na questão policial também, sou editora de um caderno que trata de polícia e gosto do assunto, então eu pretendo, né, como trabalho nesse livro, pretendo nos meus próximos livros também sempre trabalhar um pouco a questão policial. Agora, não chega a rigor a ser o romance policial nas suas caracterizações mais clássicas, digamos assim. Sim. Né? Quer dizer, onde é que ele se situa aí dentro deste ambiente do romance policial? Como eu te falei, eu gosto muito de Rubem Fonseca, né? Daquele romance policial seco, cruel. No entanto, o que eu pretendo, né, o que eu ofereço para o meu leitor é um policial com outras coisas, né? Com um pouco de filosofia, com um pouco de psicologia, um policial que tenha outros ambientes também, que tenha outras reflexões. Então, é o que eu faço, né, nesse livro e o que eu pretendo fazer. No próximo, inclusive, que eu já estou escrevendo. Agora, especificamente na Invenção do Crime, né? O romance Invenção do Crime. Ele trabalha também com uma coisa que é muito técnica do ponto de vista da teoria literária, né? Que é a metalinguagem, né? Ou meta-romance, né? Quer dizer, a partir de um segundo momento do romance, ele se constrói em outro ritmo, outra narrativa, outra perspectiva até.
né? Quer dizer, como é esse diálogo entre essas duas possibilidades de leitura do livro? Aí aparece a figura do escritor, né? E até um amigo meu definiu o livro como uma homenagem à literatura, né? Porque ele tem o início dele, você pode ler como se fossem contos, né? São histórias aparentemente independentes, né? Depois você vê que ele está amarrado numa história única. E, por fim, aparece essa metalinguagem, essa reflexão do próprio escritor, procurando o seu personagem, né, que ele acaba encontrando, que é o herói. E, né, a gente não pode falar muito, né, para não tirar a graça do leitor, que ainda não leu, que ainda não conhece, mas ele até oferece duas leituras no final, né? Nem sei qual foi a sua, mas o retorno que eu estou tendo dos leitores é diferente do que eu escrevi, na verdade. Né? Quando aparece esse escritor, então, afinal, essa história era real, tudo isso aconteceu, ou era uma construção de um romance dentro de um romance? Porque isso é uma certa tradição, né? Tem um clássico, né? A Rainha dos Cáceres da Grécia, do Osman Lins, que é um clássico desse tipo de meta-literatura, né? E, por outro lado, há também uma certa... eu não estou falando assim de uma influência mais velada, como tem outros escritores, a Patrícia Mello e tal, do Rubem, né? Que são autores que trazem uma carga muito fonsequiana para a sua obra, né? Agora, há algumas características muito próximas, essa questão, porque o Rubem Fonseca ele constrói um arcabouço, tem um crime, a solução e todo um invólucro, digamos assim, cultural, né? O violino, o charuto, as adagas e tal. Dizer, mas você, de certa forma, foge disso um pouco para criar um romance que tem uma outra conceituação, né? Quer dizer, ele acaba se aproximando mais do romance policial pela construção do suspense, né? Quer dizer, vamos falar um pouco sobre essa construção do suspense. Como é essa construção na sua obra? Eu sou apaixonada por cinema também, né? E o cinema de suspense, a história de suspense. E na literatura também, embora eu tenha um gosto eclético, eu gosto, né, e tento fazer nesse livro aí essa questão do suspense, né? Você lê e fica interessado em saber o que significa aquilo, o que vem depois daquilo, né? Por isso essas histórias no início do livro, que no primeiro momento parecem não se conectar, né? E depois vem uma conexão, você vê que elas amarram, né, a história desse herói, desse desconstrutor. Então, o suspense eu acho que é a forma de você manter o leitor interessado naquela história, né? É o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ler e o que eu gosto de ver no cinema, que é a minha segunda paixão. Agora, há uma referência muito grande, tudo que, assim, a própria orelha do Moacir Sclia, a própria material, né, da editora, nessa sua condição de jornalista, né, e você mesmo se refere muito a isso, né? Quer dizer, o jornalismo, ele, de certa forma, contribui mais pleno para a sua literatura? Eu acho que ele ajuda, mas eu gosto muito de falar, sempre falo nas entrevistas que eu estou dando, que a minha paixão pela literatura é anterior ao jornalismo, né? Eu leio desde os 9 anos e escrevo, tento escrever. Tentava rascunhar poesia, contos e tal, desde a adolescência, e o jornalismo veio depois. Hoje, né, a prática diária do jornalismo, acho que ajuda, traz elementos, mas não é fundamental. Eu acho que, para mim, a literatura está acima do jornalismo. Mas ele, de certa forma, influencia no seu trabalho, ou não? Acho que sim, porque as leituras, né, de jornais, das histórias reais, eu acho que é impossível você construir uma ficção sem estar, de certa forma, influenciado por aquilo que você está vendo no dia a dia, que você está presenciando, que você está noticiando, né? No meu caso de jornalista. Mas a literatura é uma coisa maior, para mim é uma coisa maior do que o jornalismo, porque ela traz essa liberdade da criação, né? A ficção é o exercício da liberdade, que o próprio herói aí na história também exerce, né, essa liberdade de estar transitando pelo mundo inteiro, né, com facilidade. Né, a história se passa em vários países, de estar dando, né, destinos às suas vítimas
desconstruindo e construindo, né, destinos da forma como ele quer. Então, o jornalismo ajuda, sim, mas não é fundamental. Agora, eu insisto muito nessa questão, por uma observação, que acho que é uma coisa até muito forte nesse seu romance, que é a preocupação com a verossimilhança. Embora sejam histórias completamente reais, completamente improváveis, né, são histórias improváveis, há uma necessidade muito grande da verossimilhança, quer dizer, de se situar em determinado ponto, em determinada rua, em determinado bairro, quer dizer, em determinada cultura, isso está muito amarrado, né? Eu não sei se isso é do jornalismo, eu acho que isso é da minha literatura. Eu quero levar o leitor para aquele lugar, para aquela situação. Então, esse livro foi feito com muita pesquisa também, né? Uma história se passa na Romênia. Então, eu li, né, sobre a Romênia, eu peguei um romance romeno, né, que tinha um ambiente, comida, clima e tal, para colocar aquela história, mesmo não descrevendo, né, porque eu acho que fica chato se você ficar descrevendo demais, mas para colocar aquela história lá dentro, né, daquele ambiente, daquele local. Mesma coisa na Angola, né, eu já li muito Agualusa, né, e outros autores, que até foi mais fácil. É uma pequena história que se passa na Angola, mas o leitor está lá dentro, né? Rio de Janeiro, né, Complexo do Alemão, tal, Belo Horizonte, que foi mais fácil. Então, eu tenho essa preocupação de levar, de construir elementos em que o leitor se sinta dentro daquele local, dentro daquele ambiente, dentro daquele personagem, realmente que pareça real para ele, para que ele acompanhe a história de forma mais interessante, mais interessado. Agora, é interessante, porque você descreve o ambiente, mas não descreve o cenário, né? Quer dizer, o cenário é sempre uma coisa que fica a cargo da imaginação do leitor. Quer dizer, houve intencionalidade nisso? Como é essa... Eu acho que é uma característica minha também de não querer, não gosto muito da descrição, sabe? Eu acho que fica chato você falar, né, tinha uma mesa de vidro, 2 copos... Eu acho que você tem que ir construindo, né, contando a história e, de alguma forma, possibilitando que o leitor vá se colocando ali dentro e entendendo onde está acontecendo aquilo, como está acontecendo aquilo. A questão da infância na obra, né? É interessante, porque todas as crianças são vítimas, né? Mesmo a criança que só assiste o pai... Não, tem um que assiste ao dono do hotel ser expulso do próprio hotel, né? Mesmo aquela criança, ela acaba tendo uma posição meio que de vítima de toda uma situação, de um contexto, né? Ela chega como vítima ao texto, né? Quer dizer, como é essa relação também dessas crianças vitimadas por uma desestrutura social, né? Eu acho que eu quis falar muito da questão da transformação, né? Do que pode acontecer depois dessa... A violência contra a criança é uma coisa que me incomoda muito. Aí volta a questão do jornalista, né? Que eu presencio, é uma coisa... E também como mãe, eu tenho essa sensibilidade com a violência contra a criança. São uma coisa que me revolta muito. Então, nos personagens, eu quis mostrar... Né, num deles há uma transformação, que é no herói, né? Ele consegue, embora ele não seja muito vítima na infância... Mas de certa forma, porque ele quis sair daquela mesmice, daquela repetição, né, daqueles paradigmas que ele tinha que repetir na escola, na família e tal. E ele consegue transformar, né, construir uma outra vida para ele. E o escritor já é muito vítima do que ele viveu na infância. Então, acho que são questões importantes também que eu trato nesse livro, como você bem observou. Agora, o trabalho da linguagem, né? Há também um certo cuidado nisso, né? Quer dizer, uma certa preocupação na elaboração das frases, me pareceu muito isso, né? Em tentar chegar ao que no tempo remoto chamava de beletrismo, né? Uma coisa mais bem construída, mais bem trabalhada e tal, né? Quer dizer, como é essa sua carpintaria? Como é esse seu trabalho mesmo da frase, da palavra, essa luta van do Drummond? Eu acho que é com muita leitura, né, que você consegue. E é realmente uma preocupação. Não adianta você ter uma boa história, né, escrita de qualquer forma. Os best-sellers estão aí, né? Eles
às vezes tem uma história interessante, uma história que pode não interessar aos críticos, mas que interessa ao grande público, mas que pecam muito pela linguagem, né, que simplificam demais, que não levam o leitor a apreciar, né, uma boa frase, uma boa construção. Eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil, realmente, da minha escrita, que eu mais trabalho, porque eu tenho muita facilidade pelas histórias, né, pela invenção das histórias. Até eu participei da Bienal do Livro, Minas, e me perguntaram como é que eu conseguia construir, como é que eu tinha conseguido construir tantas histórias. Eu falei, o difícil foi parar com elas, porque outras e outras vinham, né. Eu tenho facilidade com a imaginação. Mas a escrita é um martelo ali mesmo, é a ferramenta mesmo, e a tentativa de fazer uma coisa bem feita, né? Porque eu acho que a literatura tem que ser assim, pode oferecer qualquer coisa. Agora, bom, aí você começou escrevendo poesia, né? Uhum. Você tem um livro de poesia publicado? Não, eu tenho um livro de contos. De contos, eu escrevi poesia na adolescência, ainda hoje escrevo alguma coisa, mas não invisto na poesia. E eu sou cronista, né, no jornal Hoje em Dia. E tenho um livro de contos, mas eu fiquei muito tempo afastada da literatura. Esse livro é de 91. Na verdade, eu publiquei, depois eu enveredei pelo jornalismo e acabei deixando a literatura de lado, que eu estou retomando agora e pretendo seguir com romances. Você já tem um outro romance que está elaborando atualmente, está escrevendo um novo romance. Estou escrevendo um novo romance. Né? O que é esse novo romance? Dá pra gente é um policial também, mas que vai tratar muito da questão da arte, principalmente da música. Eu ainda não estou querendo falar muito dele, não. Eu escrevi mais ou menos um terço do livro, mas ainda estou pesquisando. E vou tirar férias agora em julho e me dedicar mais a ele. Agora, como é essa história da publicação do livro, né? Isso é uma curiosidade danada entre os jovens escritores, né? Quer dizer, como é chegar Você está sendo publicado por uma grande editora, Record, né? Uhum. Quer dizer, como é que é esse caminho da publicação do livro? Eu acho que eu tive muita sorte, né? Ou o meu livro é bom, porque eu mandei um e-mail, né, Primeiro eu mandei um e-mail para o Moacir Sclia, que conhecia uma crônica minha, eu tinha mandado uma crônica para ele, me respondeu rapidamente, disse que tinha gostado, então eu mandei, poucos dias depois, um e-mail perguntando se ele poderia ler meu livro. Né? O Moacir Sclia, eu não o conhecia pessoalmente, né? Já tinha lido ele desde a adolescência, mas nunca o entrevistei, nem tinha conversado. No entanto, ele aceitou, leu meu livro em uma semana e me mandou uma cartinha, que é mais ou menos essa orelha que está aí, né? Super elogiosa, eu fiquei animada. Aí procurei na internet quem era o contato da Record, que lá no Rio eles falam Record, né? E descobri que o Sérgio França era o editor, também não o conhecia, mandei um e-mail para ele perguntando se eu poderia mandar um livro. Ele respondeu que sim, que demoraria uns 5 meses, né? Eu mandei com a carta do Moacir Sclia, e depois de 5 meses ele me respondeu com assim, um e-mail que eu guardo ainda, que eu fiquei bastante emocionada, dizendo assim: é com prazer que vamos publicar seu belo livro. Meu telefone é tal, entre em contato. Então, eu acho que eu tive muita sorte também, sabe? Não foi difícil para mim, né? Com o livro pronto já, né? Com um parecer de um grande escritor, um cara muito generoso, que é o Moacir Sclia. Eu não tive dificuldade. Né? Eu poderia ter optado por lançar por uma editora menor, pagar a edição, né? Que é o caminho que a maioria acaba tendo que seguir, né? Que colegas meus seguiram lá, seguem em Belo Horizonte, onde não existe uma editora de grande porte. Mas acreditei, né? Fui, acho que audaciosa e deu certo. Aí agora você está... Mas a editora, de certa forma... A Record não trabalha muito com isso, né? A não ser os autores mais conhecidos, que ela contrata já né? Mas já há algum sinal de edição desse novo livro? Já alguma... Ou você ainda está trabalhando esse primeiro? Não, ainda estou trabalhando no primeiro, né? Eu mesma produzi o lançamento em Belo Horizonte, que foi um lançamento maior. Fiz um lançamento em patrocínio, participei da Bienal. Estou aqui em Brasília, né, lançando aqui também, na livraria Dom Quixote. E o segundo ainda não sei, mas eu imagino e espero que ela também publique. Claro, se ficar bom, tão bom quanto esse aí, né?
Que você tenha a mesma sorte, continue com sorte. Obrigada, Maurício. Né? Obrigado por sua participação no Leituras. Eu que agradeço. Desde os movimentos vanguardistas do início do século XX, que a literatura sente uma irresistível necessidade de inovação. Muitas invenções, no entanto, se mostram inócuas, vazias, mas quando o artista acerta a mão, o resultado, além de surpresa, traz deleite. O novo romance de Ricardo Daut, Migração dos Cisnes, lançado pela Global, é um caso perfeito de acerto. Com uma trama envolvente, o autor oferece uma narrativa segura e bela. Ricardo Daut, que andava calado já há alguns anos, é um profundo comprometido com a literatura de qualidade. Este Migração dos Cisnes mostra bem isso. Apostando na busca de um tesouro, um texto inédito de James Joyce, os personagens transitam por cenários e países diversos. Mesmo esbanjando erudição, o romance quebra mitos e se revela divertido, bonito, lírico até. Na verdade, não há qualquer contradição entre ser erudito e divertido. Já nos ensinaram os clássicos. E Ricardo, além de leitor, é um fazedor de clássicos. Migração dos Cisnes tem todos os elementos para ficar como um daqueles textos de releituras obrigatórias. Palmilhando ainda pelos campos das inovações, elas, hoje de tão frequentes, chegam a agredir o fazer literário. Por isso, é dever celebrar uma invenção com cheiro de revolução. Outro escritor que caminha neste sentido é Pedro Maciel. Ele está lançando pela Leia um novo romance, Retornar com os Pássaros, e um aviso aos navegantes. Aqui não há enredo nem personagens, apenas uma narrativa em estado puro. Pedro caminha na linha do lirismo. Seu compromisso primário é com a narrativa. E assim vai desfiando os fios aparentemente desiguais. Mas, no final, há sempre o prazer da leitura. Há um protesto, um grito que não se faz escancarado. É um quase sussurro, nos chamando ao exercício da inteligência. E aí está o prazer maior da leitura. Oferecer ao leitor o deleite do pensamento, da reflexão, os pressupostos construídos com revoluções culturais de verdade. Aos poucos, Pedro Maciel está contribuindo com o crescimento literário, esta obra imensa e eternamente inacabada. Para se encantar com as inovações nossas de cada dia, Migrações dos Cisnes, de Ricardo Daut, e Retornar com os Pássaros, de Pedro Maciel. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.